Olá, graça e paz, tudo bem? Que bom que você está de volta para a quinta aula do nosso curso para pregadores iniciantes. Hoje eu quero falar sobre a frase de transição. A maioria dos cursos não ensinam sobre esse importante elemento na construção de um sermão. E o meu objetivo aqui hoje é ensinar você a passar da sua introdução para os tópicos de uma forma elegante, de uma forma fluida. Sabe, muitos pregadores fazem boa introdução, constroem uma introdução magnífica, maravilhosa, mas eles dão uma quebrada no sermão quando vão passar da introdução para os tópicos. Então, eu vou ensinar você hoje a resolver esse problema. O que é a frase de transição? A frase de transição nada mais é do que uma frase facilitadora, uma frase que liga a sua introdução ao primeiro tópico e faz fluir do primeiro tópico para todos os demais tópicos da sua mensagem, da sua ministração. Ela prepara a igreja para ouvir os pontos principais. E por que a frase de transição ela é importante? Ela é importante porque ela organiza a sua mensagem, ela organiza a forma como você está pensando e comunicando. Ela também gera uma expectativa no seu público, ela evita mudanças bruscas e ela facilita o acompanhamento da igreja. Então, a estrutura da fase de transição, ela possui três elementos. Ela possui o tema, mais a frase-chave e vai se concretizando à medida que você tem ali os seus tópicos. Então, ela contempla a repetição do tema do seu sermão, logo em seguida entre a frase de transição e logo depois você menciona o tópico que você quer ensinar. Vou dar um exemplo. Esse texto nos mostra três atitudes que todo cristão precisa desenvolver para permanecer firme na fé. Né? Então, aqui nós temos as atitudes, nós temos o cristão precisando desenvolver algo e nós temos então a ideia de que ele precisa permanecer na fé. Ou ainda, neste texto encontramos quatro verdades que revelam o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então você utiliza dessa forma a frase de transição. As fórmulas mais usadas de frase de transição são as seguintes: este texto nos ensina, esta passagem nos revela, aprendemos aqui, Deus nos mostra que, encontramos neste texto, podemos observar, o Senhor nos apresenta. Então, são essas as formas mais utilizadas. Você pode, mesmo sendo um pregador iniciante, dar um salto muito grande utilizando bem uma frase de transição. Quais são os erros mais comuns? Você percebe que na maioria das vezes a pessoa ela faz uma boa introdução e quando ela termina de comunicar tudo que ela queria comunicar na introdução, qual é a próxima coisa que ela vai dizer? Ela vai dizer: meu primeiro ponto é. Ao invés de você dizer isso, você acabando sua introdução, você pode dizer: este texto nos ensina que. Aí você entra no primeiro tópico sem dizer a palavra tópico, entende? Quando você vai passar do primeiro para o segundo tópico, você vai dizer: este texto nos ensina ainda que. Isso é a frase de transição. Este texto nos ensina. Isso é a frase de transição. Você pode continuar desta forma, seguindo para os tópicos subsequentes, sem ficar toda hora dizendo: vamos para o segundo tópico. Agora estamos no segundo tópico. Você não precisa mais usar essa forma, porque você evita quebrar a sua comunicação e comunica o tópico seguinte de uma forma mais elegante. Outro erro comum é quando as pessoas terminam a introdução de forma abrupta. Ela acabou de introduzir e ela já cita logo o primeiro tópico do seu sermão. Não faça mais isso, você está sendo ensinado. Então, o que acontece quando um pregador faz isso? A igreja não sabe para onde o sermão está indo.
A igreja perde a sensibilidade, a expertise de entender e compreender aquilo que você está querendo comunicar. Ela perde a conexão com a sua fala. Você pode estar trabalhando contra aquilo que você mesmo elaborou com investimento de tempo, com investimento de estudo, quando você faz destas formas que eu estou falando assim, quebrando a introdução, mudando abruptamente o texto. Então, tudo isso vai atrapalhar você, vai atrapalhar a sua comunicação. Alguns exemplos. Tema: o Senhor continua no controle das tempestades da vida. A frase de transição, como que ela pode ser? O Senhor continua no controle das tempestades da vida e nos mostra que. E nos mostra que é a frase de transição. O Senhor continua no controle das tempestades da vida e nos ensina que. Ensina que é a frase de transição. Entende? Como você transita de um tópico para o outro, da introdução para o primeiro tópico, do primeiro tópico para o segundo, e assim sucessivamente você vai caminhando bem desta forma, ok? Eu quero pedir a você, se esse conteúdo está sendo bom para você, comenta aqui abaixo, compartilha, se inscreva no canal, envia para alguém. Agora eu vou chamar você para a tela do meu computador e eu vou te mostrar um sermão que eu ministrei para a minha igreja, como ele ficou construído com a frase de transição. Vem para cá comigo? Veja bem, nós estamos aí diante de um sermão que eu ministrei para a minha comunidade. Eu usei lá o texto de Atos 20, de 22 a 24, e o texto é aquele texto onde Paulo ele recebe uma direção do Espírito Santo de ir para Jerusalém, e ele diz o seguinte: E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da sua graça. Olha que interessante, queridos. Nós estamos aqui diante de um texto e veja como ficou construído, então, o meu tema. O meu tema ficou a jornada de um escolhido. Ora, quem é o escolhido? É Paulo. E aqui nós estamos falando de uma jornada de alguém que foi escolhido por Deus, do apóstolo Paulo. Veja, aqui na minha introdução, eu precisei explicar sobre a palavra compelido. Por quê? Você vai perceber que a minha frase de transição foi construída em cima dessa palavra, compelido. Então eu expliquei para a igreja, para o meu público, o que era compelido. Essa foi a minha introdução. Então o que é compelido? É uma força externa, uma autoridade, circunstância ou pressão que leva alguém a fazer algo que nunca faria espontaneamente, ok? Então expliquei o que é compelido, já dei o tema do meu sermão, já fiz a minha introdução e depois de ter explicado o que é compelido, agora eu vou continuar. Então eu vou fazer agora como se eu estivesse ministrando esse sermão para você entender como fica. A jornada de um escolhido, após estas considerações, nos mostra que alguém compelido pelo Espírito segue em todo tempo os destinos divinos. Olha que curioso. Eu entrei de uma forma fluida no primeiro tópico. Eu expliquei o que é compelido e agora eu já estou no primeiro tópico do sermão. Já estou explicando para a igreja, né, qual é a primeira lição que a gente aprende. Ou seja, eu já estou no primeiro tópico sem dizer que fui para ele. Entende isso? A jornada de um escolhido compelido pelo Espírito, está ali a FT, frase de transição. Estou sendo bem calmo aqui para você entender. Ela segue em todo tempo os destinos divinos. E aí eu cito o texto que está embasando isso, tá? Olha aí, que é vou para Jerusalém. Foi o que Paulo disse. E aí a gente pode discorrer sobre esse tema um pouco, coisa do tipo, por exemplo, eu sei que as coisas podem piorar,
eu sei que as coisas podem não estar tão boas, mas se você está seguindo a vontade de Deus, se você está compelido pelo Espírito, você está seguindo o destino que Deus tem para você, ainda que as coisas não sejam fáceis, creia, Deus está contigo e fará com que você se torne vencedor a despeito das suas dificuldades. A jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, vai nos ensinar em segundo lugar, eu posso mencionar em segundo lugar. Veja, a jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, vai nos mostrar em segundo lugar que estes seguem os planos divinos, ainda que não saibam o que lhe acontecerá. Paulo disse: Vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer. Então, compelido pelo Espírito, nós entendemos a necessidade de seguir os planos divinos. Quem está compelido pelo Espírito de Deus, quem está impulsionado, quem está sendo motivado pelo Espírito Santo de Deus, não deixa de cumprir os planos de Deus. Não vive sob pressão, não decide por causa dos outros, não decide por causa de escassez, não decide também por causa de ter muita coisa, de ter eh, de estar robustecido, abastecido, mas ele simplesmente está decidindo e seguindo os planos de Deus. Mas, pastor, o que que vai me acontecer lá? Como diz Paulo, ainda que eu não saiba o que vai me acontecer, eu estou indo para Jerusalém. Eu estou seguindo a vontade de Deus. Eu estou fazendo o que Ele quer. E eu aprendo ainda que a jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, me ensina uma terceira lição, me ensina que os que estão compelidos pelo Espírito seguem os planos divinos, mesmo sabendo dos riscos. Porque Paulo disse: Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Veja, essa é a realidade do texto bíblico e daquilo que nós estamos ensinando para você. Então, entendeu como é que ficou construído o nosso sermão, a jornada de um escolhido, fundamentado no texto de Atos 22 a 24. Fiz uma introdução falando sobre compelido, explicando o que é, porque a minha frase de transição, ela ficou sendo compelido pelo Espírito. Então, a jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, segue em todo o tempo os destinos divinos. A jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, seguem os planos divinos, ainda que não saibam o que lhe acontecerá. E por fim, a jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, seguem os planos divinos, mesmo sabendo dos riscos. E aí você conclui. Portanto, concluímos que a jornada de um escolhido, compelido pelo Espírito, compreende estas três grandes verdades que nós precisamos colocar em prática. Quais verdades, pastor? Seguir em todo o tempo os destinos divinos, seguir os planos divinos, mesmo quando não sabemos o que pode nos acontecer, e seguir os planos divinos, mesmo sabendo dos riscos. Que Deus abençoe você. Essa foi a nossa aula número 5. E eu peço a você, por favor, curta, comente, compartilha e nos ajude a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Meu desejo é que Deus possa abençoar você e te ajudar a compreender tudo aquilo que a gente tem ministrado aqui. Um grande abraço, fique na paz. Tchau, tchau.